Falar de metrologia nem sempre é uma coisa muito fácil. E muitas pessoas nem têm ideia do quanto a metrologia está presente no seu dia a dia. Hoje nós vamos conversar com o diretor de metrologia legal do Inmetro, Marcelo Figueiredo Moraes, que vai falar para a gente um pouquinho como é esse mercado. Porque, na verdade, o Cibapem, a Abrapem, tem um trabalho muito longo tentando prevenir ou evitar ou mitigar um pouco essa questão das fraudes, das irregularidades. Muita gente não sabe, mas uma bomba de combustível tem metrologia envolvida, uma balança, um termômetro, um medidor de temperatura ou de energia. Então, são muitas coisas que estão presentes no nosso dia a dia que realmente, às vezes, a gente nem se dá muita conta disso, né? Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância desse setor para o país como um todo, né? E qual é o trabalho que o Inmetro faz, só para esclarecer melhor quem não conhece tão bem essa área. Oi, Ana, tudo bem? Então, a metrologia legal está presente na vida do cidadão o tempo inteiro, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O que é a metrologia legal, na verdade? São as operações legais, todo o controle que nós fazemos nos instrumentos de medir e no conteúdo quantitativo de mercadorias pré-embaladas ou pré-medidas, aquelas que são medidas fora da presença do consumidor. E a abrangência disso se dá, por exemplo, nas balanças do comércio, nas bombas de combustível e todas as outras medições, né, onde existe algum tipo de transação comercial ou algum tipo de ação fiscalizatória do Estado, ou algum tipo de risco à saúde e segurança das pessoas. Por exemplo, nos medidores de energia das nossas casas, nos medidores de energia das nossas casas, os medidores de água, as medições que são realizadas para fiscalização do cidadão, ou seja, medidores de velocidade dos veículos, os bafômetros, os etilômetros usados pela polícia, ou seja, tudo aquilo que pode incorrer em algum tipo de ônus, em algum tipo de risco na transação comercial ou na aplicação de uma multa, na aplicação de alguma penalidade para o cidadão, né, e essa penalidade depende de um resultado de medição, essa medição precisa ser feita por um instrumento de medição controlado, regulamentado pelo Inmetro. Então, o nosso papel vai desde o estabelecimento de requisitos técnicos e metrológicos para aquele instrumento de medição, né, até a sua certificação, a sua aprovação de modelo antes da produção e depois no controle gradativo, no controle do instrumento, no monitoramento dele durante toda a vida útil. Quer dizer, uma balança, ela passa por uma aprovação de modelo, né, do Inmetro, depois ela é submetida às verificações iniciais para começar a ser vendida e depois, durante todo o seu ciclo de vida útil, né, esse instrumento é verificado pelo Inmetro e pelos IPENs, ou seja, pelos órgãos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Sistema Inmetro, em todo o Brasil. Então, é um trabalho feito de maneira contínua, de forma ordinária, nas verificações anuais, e também de forma extraordinária em operações de fiscalização e supervisão, sempre que tem algum tipo de dúvida sobre aquele instrumento, né, ou por uma questão sazonal, algum tipo de operação que é necessária para também durante o ano, né, durante todo o período, atestar que esse instrumento está de acordo com os requisitos que o consumidor, né, todas as partes ali estão sendo seguras, não estão sendo lesadas ou não correm risco de sofrer alguma penalidade desnecessária. Existe alguma pretensão do Inmetro de ampliar essa gama de instrumentos que sofrem autoverificação? Porque a gente hoje tem a autoverificação, né? Vocês têm alguma pretensão de aumentar isso? Vocês acham que esse pode ser um caminho para melhorar essa regulamentação? A modalidade de autoverificação, a declaração da conformidade, né, como nós temos chamado, ela começou a ser aplicada em 2005, portanto, esse controle completou 20 anos agora. E ao longo dos anos, né, começou restrito a medidores de água, energia elétrica e gás, ou seja, aqueles medidores que a gente chama de utility, né, de serviços públicos,
E foi sendo ampliado timidamente ao longo dos anos, e a partir da pandemia se tornou uma ferramenta necessária. Só que esse processo ele tem uma série de requisitos de qualidade e competência bem rigorosa, inclusive com a acreditação de laboratórios e tudo mais, que são requisitos compatíveis a esses segmentos, né, pelo volume de instrumentos que são colocados no mercado ao ano e todo o contexto, né, mas com a pandemia de 2020, que lança a mão do recurso de forma mais rápida, né, e sem condições, naturalmente, de estabelecer um controle rigoroso. Né, e também sem condições, naquele momento, de estudar as condições que cada segmento tinha como necessárias. Então, nós lançamos, na época, a Portaria 101, que permitiu a execução da declaração da conformidade, mas de forma documental, né, e desde então a gente vem monitorando o segmento e vem estudando o assunto. Hoje, no fim da pandemia, já se passados 5 anos dessa modalidade, a gente já vê a declaração da conformidade como uma questão consolidada, né? Porém, ela precisa ser estruturada tecnicamente para dar segurança técnica, né, a todos os entes, e principalmente a indústria. Então, de maneira bem objetiva, terminando a análise de impacto regulatório que nós concluímos agora, e vamos publicar nos próximos meses, ponto pacífico continuar a declaração de conformidade, né, para todos os instrumentos, mas aplicar o controle metrológico, o controle das empresas compatível com os modelos de negócio, com as necessidades, principalmente nos casos de fabricantes. Então, a gente vai estabelecer regras junto com o segmento, nós vamos chamar Cibapen, Abrapen e todos os outros entes para discutir essas regras, mas a proposta é que sejam feitas auditorias periódicas das empresas com base no processo produtivo, com base nas realidades de cada segmento, e que a gente coloque essa declaração de conformidade aí sim, de maneira permanente, de maneira direta, dentro do processo produtivo, de forma mais natural possível, para que o instrumento possa ir para o mercado da forma mais simples possível, sem perder a qualidade. E vamos estabelecer também um calendário de supervisão, né, das empresas e dos equipamentos. Ou seja, eu vou à fábrica, por exemplo, periodicamente, né, os nossos auditores vão à fábrica, junto com os IPEs, naturalmente, para verificar se aqueles instrumentos que estão sendo colocados, liberados para ser colocados no mercado, estão de acordo com o regulamento. E estando de acordo, a gente vai dar sequência, e também, né, é muito importante ter a rastreabilidade do equipamento, estabelecer as formas de identificação, de selagem desses equipamentos, para que a gente tenha essa segurança no campo. Né, usando tecnologia, usando a rastreabilidade, ferramentas, né, de tecnologias como o Inmetro na palma da mão, que está sendo lançado, que vão permitir que a gente identifique, tá, uma empresa liberou o instrumento em São Paulo, esse instrumento foi instalado lá em Pernambuco. A gente tem condição de rastrear e dar sequência ao controle metrológico nesse equipamento. Tá? O presidente Márcio chegou até a comentar de fazer como se diz, uma medição, uma verificação desses instrumentos, mesmo no caso dos domésticos, né? Então, no caso, eles não necessariamente precisariam seguir a aprovação de modelo, mas eles poderiam pelo menos ficar dentro do radar, digamos assim, do Inmetro. Existe alguma possibilidade disso? Vocês estão estudando realmente isso? Como é que está essa questão? Essa é uma preocupação muito grande, porque muitas vezes os instrumentos domésticos são usados indevidamente, a possibilidade de não controlar os instrumentos domésticos, ela acaba sendo usada por importadores mal intencionados, né, que trazem balanças, principalmente, irregulares, balanças não aprovadas no exterior, não aprovadas em lugar nenhum do mundo, e trazem aqui para o Brasil, o que gera, né, risco ao consumidor, risco ao vendedor, porque a gente está falando de instrumentos de péssima qualidade, né, que não atendem a requisitos metrológicos nem do Brasil, nem de lugar nenhum do mundo,
e também promovem uma concorrência desleal com o mercado legalizado, seja de instrumentos produzidos no Brasil, seja de instrumentos importados. Então, é uma preocupação muito grande do presidente Márcio de ter um controle melhor desses instrumentos, mesmo que eles não sejam analisados tecnicamente, pois não são preparados para atender a regulamentação, né? Mas que eles sejam, pelo menos, conhecidos e que a gente consiga rastrear e impedir que sejam usados tanto impedir que sejam usados no mercado, no comércio, em atividades que são regulamentadas, mas também impedir que sejam usados como cortina de fumaça, né, para importação de instrumentos ilegais. A gente está estudando isso, mas é um volume muito grande, então é algo que a gente precisa ter de maneira cuidadosa para começar a cercar esse mercado. O trabalho que vocês fizeram com toda a questão do impacto regulatório, você falou até que vocês finalizaram agora, né? Quando é que vocês vão divulgar e o que você pode dizer que traz de melhor para o mercado? Olha, a divulgação disso aí já deve ser nas próximas semanas, próximos meses, pouco tempo, ainda no segundo trimestre desse ano, ainda no primeiro semestre do ano, né? E a ideia é a gente segurou um pouquinho essa divulgação para fazer isso já com uma primeira versão, não só de regulamento, mas com um quadro para a indústria do que vai acontecer. Esse regulamento, essa fase do controle, ela impacta muito diretamente a indústria, é a parte mais impactada desse caso, né? Então, o que se propõe, basicamente, em linhas gerais, no caso dos instrumentos, como eu falei, que já sofrem o controle, já passam pelo controle anterior, né, da portaria 78, começou em 2005, os medidores de utility, o controle desses instrumentos, a ideia é que não mude. Ele está consolidado, está funcionando, né, o mercado está indo bem. Agora, para segmentos como de balança, por exemplo, e outros segmentos que entraram meio que à força por conta da pandemia, né, a ideia é não aplicar os mesmos controles, por exemplo. A gente não vai exigir a acreditação de laboratórios. Isso é um ponto que identificamos que não é necessário. Isso por quê? No caso do fabricante do instrumento, ele já está, principalmente se exigir a acreditação de laboratórios de fabricantes de instrumentos de medição, somente de balanças. Porque esse fabricante já domina o processo produtivo, ele já conhece todo o processo, ele já produz o instrumento. Então, ele vai, dentro do processo produtivo, poder identificar como ele vai fazer a declaração da conformidade. A contraprova disso, né, vai ser a auditoria do próprio Inmetro e IPEM. Quando eu falo Inmetro, eu falo todo o sistema Inmetro, né, Inmetro e rede, mas vai ser essa auditoria que vai ser realizada de maneira ordinária e extraordinária, quando necessário. Ou seja, se o fabricante ele apresenta uma forma de declarar esse instrumento, a conformidade desse instrumento, eu vou aplicar o controle metrológico que é estabelecido no regulamento. Cumprida, atendido os requisitos do regulamento, se a gente atestar que está ok, está tudo certo. Alguns pontos que são importantes para que também o controle metrológico flua de maneira adequada. Quais são esses modelos, esses temas, né? A identificação do instrumento, a forma como as informações são prestadas ao Inmetro, ao IPEM local, né? Toda essa parte está sendo olhada para que a gente consiga ter um controle, né, bem grande do instrumento, como eu falei, da fábrica até o ponto de uso. Então, esses pontos também são observados. Uma coisa que a indústria já nos provocou e sinalizou como importante, a identificação do instrumento. Por exemplo, o instrumento, quando ele passava pela verificação inicial, ele saía com uma etiqueta lá de verificação inicial. Hoje não existe essa etiqueta, né? Vai existir. A gente está trabalhando, né, um modelo de informação, e aí onde esse fabricante vai adquirir a etiqueta, como é que a gente vai controlar o fornecimento dessa etiqueta, isso tudo faz parte desse trabalho, né, e vão ser colocadas regras para que a gente tenha também, evite falsificação, evite qualquer burla, né, a esse processo. Os importadores, a gente vai ver como vai fazer, eles vão declarar também, a gente vai
vai ver as formas melhores, está vendo as formas melhores de tratar e vai chamar, dentro desse processo, né, a indústria para discutir. Uma coisa muito importante, Ana, para nós, para o método todo, e que o presidente Márcio também tem sempre colocado para toda a diretoria, é que essas regras têm que ser feitas primeiro com o menor impacto para a indústria, com o menor custo possível para a indústria, e qualquer custo seja de fato necessário, né? E para isso, nada melhor do que trazer a indústria para trabalhar junto com a gente, né? E a indústria de instrumentos de medição, a indústria que a Edmel lida, é muito parceira. A gente trata Cibapen, Abrapen, todos os outros entes como grandes parceiros na confecção dessas regras, para que elas sejam feitas da maneira mais simples possível, naturalmente, né, e tenham maior adesão do setor produtivo sem prejudicar o setor produtivo. Né? A ideia é ajudar o setor produtivo e o cidadão, e não o contrário. A gente tem escutado muito, faz já um bom tempo, a questão dos cortes de investimento, né, nos órgãos todos, e o Inmetro não ficou fora disso, infelizmente, né? E esses cortes de verbas acabam atrapalhando, reduzindo o número de servidores, reduzindo o número de fiscalizações. Como é que vocês estão tentando se estruturar, principalmente dentro desse novo planejamento todo que vocês estão fazendo, com essa questão toda que você explicou agora? Como é que vocês estão se estruturando e como é que isso afeta ou está afetando ou pode vir a afetar o trabalho de vocês? Bom, realmente os recursos são cada vez mais reduzidos, tanto em pessoal quanto em orçamento financeiro. Né? Isso, é claro, que nos obriga a pensar em alternativas diferentes. Né? O Inmetro sempre teve, o controle meteorológico sempre foi exercido de maneira exclusiva pelo Inmetro, e ao longo dos anos isso vem tendo que ser revisto em função dessas necessidades, porque ao mesmo tempo em que os recursos são reduzidos, as demandas do cidadão, as demandas da indústria também aumentam. Né? Hoje a expectativa de retorno, a expectativa de prazo é muito maior, né? de prazos menores, de um retorno mais rápido. Então, a gente precisa ter alternativas para ter eficiência, né, para o setor do controle meteorológico. O nosso plano estratégico já prevê um processo de modernização do controle meteorológico. E o que é isso na prática? Primeiro, ter operações compatíveis com as necessidades daquele setor. Como eu falei, isso já está sendo aplicado na declaração da conformidade. Eu não vou ter uma regra única em que todos os segmentos vão ter que se moldar. A gente tem hoje mais de 100 tipos de instrumentos de medição diferentes que são regulamentados. Então, não tem como eu falar que a mesma regra vai ser aplicável a todos. Eles têm o mesmo objetivo, naturalmente, mas com regras que têm que ser aplicadas a cada um. Isso vai valer também para o campo. E aí, né, hoje é realmente muito difícil que o Inmetro atue em todas as frentes ao mesmo tempo, né, em todos os momentos. Então, a gente tem lançado mão de alternativas de acordo com o caso, principalmente com o uso de empresas privadas para a execução do que a gente chama de atividades materiais e acessórios, basicamente os ensaios, né, a parte técnica, e reposicionar tanto o Inmetro quanto os IPENs para fiscalização tanto desses executores quanto no combate à fraude, no combate a ilícitos. Né? E aí a gente consegue aumentar a nossa capilaridade, né, com menos recursos, com inteligência, usar cada vez mais ferramentas de inteligência para identificar onde as fraudes estão colocadas. No segmento de combustíveis, por exemplo, a gente está, né, de bombas de combustíveis, a gente está cada vez mais atuando no combate à fraude, ou seja, a gente tem um trabalho de inteligência, de cooperação com fabricantes, com outros entes, como o Instituto Combustível Legal, por exemplo, né, na identificação, onde estão, com a ANP também, não posso esquecer, aí a gente identifica onde estão as fraudes, onde tem maiores indícios de fraude. Naquela região, naquele ponto, então vamos direcionar a nossa fiscalização para lá. Esse cenário, né, de recursos cada vez mais escassos, ele leva à necessidade de avaliar, né, novas formas. Na verdade, não são invenções, não são
criações muito grandes. A inovação aí está em buscar mais eficiência com os recursos disponíveis. Né? E aí, como a gente faz? Nós temos os fabricantes, por exemplo, que já são um ente extremamente importante na execução das declarações de conformidade, no lugar de verificações iniciais, empresas que atuam na realização podem atuar na realização de ensaios, oficinas permissionárias que podem ter uma atuação mais forte nesse controle metrológico. Então, o foco sai um pouco do Inmetro, do serviço diretamente oferecido, para a supervisão de outros entes que possam fazer esse serviço. Né? Fazendo tudo isso com inteligência, né? Com cuidado com as ações técnicas, né? Ou seja, com a qualificação, com a qualidade técnica dos serviços. A gente está com um processo agora de implantação, por exemplo, do credenciamento, né, de entes para executar atividades materiais e acessórios, ensaios de veículos tanques rodoviários, assim como a gente atende cronotacógrafo. Então, são uma série de ações que vão permitir ao Inmetro atuar na supervisão das empresas e também nas ações de fiscalização. E aí, são novos cenários que a gente vai se adaptando, mas eu não tenho dúvidas de que é possível atuar dessa maneira. Outros países já tiveram essa experiência também, a gente faz esse benchmark com outros países. Então, é uma questão de adaptação e de reorganização. Certo. E me fala uma coisa, como é que as entidades, as redes meteorológicas, elas podem ajudar vocês e qual a importância delas nesse cenário? Elas são muito importantes, são muito parceiras do Inmetro nessas atividades. No caso das redes meteorológicas, principalmente quando se fala em qualificação. Né? Mas não só a qualificação, porque aí eu estou falando em qualificação, por exemplo, de oficinas, de postos de ensaio, das empresas que atuam na metrologia legal como um todo, e não na qualificação, por exemplo, de como consertar uma balança. Agora, quais são os requisitos para aquela balança? O que a metrologia legal é aplicada ali? Quais são os ensaios que são aplicados? Então, as redes têm um papel muito importante de levar a metrologia legal junto com a gente para todo o país, né? Provendo qualificação, oferecendo qualificação para essas empresas, né? E também atuando ali, nos casos, com a própria calibração de padrões, de equipamentos. Tudo isso, né, aumenta a eficiência desse ecossistema da metrologia legal. Então, as redes são muito importantes. Em muitos casos também, não só as redes, como os sindicatos, outras entidades, com a criação, o fornecimento de dados sobre a utilização de instrumentos no mercado. O Cibapem, por exemplo, é um grande parceiro no fornecimento de informações, principalmente quando se trata de mercado ilegal, né, que nesse trabalho investigativo que o Cibapem acaba fazendo, nos dá informações que ajudam muito a gente a atuar de maneira mais assertiva. Então, essas redes têm um papel muito importante nesse processo. Certo. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Em nome do Amarante, eu quero te agradecer e dizer que realmente foi muito bom. A gente tem muito prazer em ter essa parceria com o Inmetro. É um trabalho que a gente sabe que é árduo, que é difícil, mas que é importante e que com certeza contribui muito para melhorar esse mercado onde as indústrias estão inseridas e que é o mercado que o Cibapem preza, o Cibapem, a Abrapem prezam e querem muito ver desenvolvido. Então, queria te agradecer e deixar aqui o nosso pedido para que as pessoas participem, assistam os nossos vídeos e em breve nós traremos mais novidades. Muito obrigada. Ana, foi um prazer.